Programa Café com Política. Oferecimento Balque Contabilidade, Jornal do Município, Restaurante Candeeiro. Está no ar o programa Café com Política. Paulo Parente de Carvalho nasceu em Exu, no estado de Pernambuco, e tem 53 anos de idade. Chegou a São Paulo em 1976, quando começou a trabalhar no ABC Paulista, onde participou do movimento grevista de 1979. No ano seguinte, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. No ano de 1985, participou do movimento Diretas Já. Parente é eletrotécnico e formado em estudos sociais com habilitação em História. Nos anos de 1996 e 2000, disputou eleição para vereador em Ferraz de Vasconcelos. Em 2003, assumiu a presidência do PT de Ferraz e em 2004 foi eleito vice-prefeito e acumulou o cargo de secretário municipal de Habitação e Meio Ambiente. Em 1906, assumiu a prefeitura interinamente e, no mesmo ano, denunciou a administração por desvio de verba pública. Em 2010, foi eleito presidente do PHS, onde está afiliado até hoje. Olá para você mais uma vez aí do outro lado da tela do seu computador. Estamos aqui em mais uma edição do programa Café com Política. Hoje recebendo a presença do ex-vice-prefeito e também prefeito interino de Ferraz de Vasconcelos, Paulo Parente, que já foi do PT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, como você acabou de acompanhar na nossa abertura, onde a gente já cumprimenta. Paulo, muito obrigado por você estar aqui no Café com Política. Eu que agradeço o convite. Paulo, o PHS, agora você está no PHS, preside o PHS, o que tem de novidade para Ferraz de Vasconcelos? Apesar de ser um partido considerado entre os pequenos partidos do Brasil, em Ferraz nós estamos bastante bem estruturados, né? Em Ferraz a gente consegue hoje ter uma chapa completa para disputa de espaço na Câmara e temos uma pré-candidatura própria a prefeito na cidade, o que é um avanço histórico do PHS, que aqui nunca conseguiu se firmar como um partido desse porte. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre o posicionamento do PHS aqui em Ferraz de Vasconcelos, mas antes eu gostaria, Paulo, que você contasse para quem está ali do outro lado da tela do computador, como é que o Paulo Parente iniciou a sua carreira política? Nós temos uma história até atípica, porque eu sou um nordestino do interior de Pernambuco e migrei para São Paulo em 76 com o objetivo de trabalhar e estudar. E isso realmente consegui realizar. Eu acabei estudando, me formando, né? E trabalhei, tive uma trajetória difícil no início, como todos os nordestinos, para se firmar em São Paulo, mas posteriormente a gente foi conquistando espaço, eu me tornei sindicalista, depois migrei para a carreira pública partidária, sou um dos fundadores do PT desde 1980, naquela época morava em Guaianazes. Vim com o intuito de dar uma outra conotação política para o PT. Aqui eu encontrei inúmeras dificuldades, entre elas as portas fechadas, de tal modo que eu cheguei a ser colocado à disposição para ser expulso do PT. Mas isso não foi isso. Algum posicionamento assim, específico dentro ou só mesmo a disputa interna do partido? A disputa interna do partido, que pretendia manter um certo controle, a não conversar, não se coligar com ninguém, achou que a minha posição era antipetista, inclusive, e isso custou alguns trabalhos aí da estadual, que havia me encaminhado para cá, mas aí acabei continuando no PT, me tornei posteriormente presidente do PT, fui candidato a vereador e, em seguida, em 2004, candidato a vice-prefeito, onde tive a oportunidade de me eleger e marcar a minha passagem aqui pela cidade, na história da cidade como vice-prefeito. Paulo, ser uma pessoa experiente dentro da política, não só de Ferraz de Vasconcelos, mas também em nível nacional. O que você pode dizer de diferente dentro das articulações que ocorrem hoje dentro do partido, com a década de 80, lá no início, onde até a ditadura imperava? Está praticamente a mesma coisa ou mudou muito de lá para cá? Não mudou muito. A nossa maior experiência na década de 80 a 85, ainda na ditadura, foi exatamente com o PT mesmo, né? E naquela época a gente tinha um sistema de militância bem diferente dos dias de hoje. Eu costumo dizer que
para a militância aquilo foi histórico, porque a gente tinha que encarar duas situações. Uma era a falta de credibilidade política, por conta da ditadura, e a outra era a própria ditadura, né? que inibia qualquer ação da gente. Hoje as coisas mudaram bastante. Hoje a abertura, a chamada democracia, a abertura política, faz com que a gente possa se manifestar, né, declarar apoio ou não, né, simpatia a algumas coisas, repudiar outras publicamente. Naquela época a gente tinha muita dificuldade. Eu não sei se produzia mais naquela época hoje. Eu ainda acho que naquela época se produzia mais, porque quem era simpático ao sistema democrático, quem clamava pela democracia, se tornava bem mais aguerrido do que nos dias de hoje com a chamada democracia. Paulo, o que levou você, dentro do PHS, a colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito? Só que essa pergunta você responde no próximo bloco, a gente volta já. Tutua mineira, um fogão a lenha, feijoada num lugar bem brasileiro, uma dobradinha, um feijão tropeiro, comida assim só no candeeiro, vaca atolada, uma boa cachaça e a viola vem acompanhar. De sobremesa, um doce caseiro, boa comida é no candeeiro. E compadre, fica ali na rua Fernando Costa, número 160, próximo à Igreja Matriz de Ferraz. Candeeiro. Estamos apresentando Café com Política. Voltamos a apresentar a edição do Café com Política e a presença hoje do Paulo Parente, que é presidente do PHS de Ferraz Vasconcelos. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar sobre o posicionamento dele, do PHS, em colocar o nome dele como pré-candidato a prefeito. Por que essa decisão, Paulo? Então, nós já tivemos a oportunidade de ajudar a administrar a cidade no período de 2005 a 2008, e muito daquilo que foi o nosso plano de governo não foi realizado. Eu não sei se por falta de condições ou por falta de interesse, mas naquele período nós falávamos de colocar um painel eletrônico na cidade para mostrar para o contribuinte o que a prefeitura arrecadava e o que gastava mensalmente. Isso não foi possível. O atual prefeito... Seria no site, naquele portal da transparência? Sim, mas em forma de painel e alimentado todos os dias com as novas informações, né? Isso a gente chegou... Eu falei disso em diversas reuniões, o nosso candidato a prefeito na época falava disso em diversas reuniões. Nós falávamos muito da administração transparente, de uma administração popular, com a participação popular, o que eu não tenho observado. Na época, foi oferecido também no nosso plano de governo a construção de 4 céus na cidade, que não aconteceu, e outras tantas propostas que foram feitas que não puderam ou não foram realizadas. Eu desconheço os motivos. Por isso, e a gente observando aí a carência e as necessidades da cidade, dos nossos munícipes, nós achamos por bem se colocar à disposição, considerando também a questão da ficha limpa, que, ao meu ver, algumas pessoas podem ser impedidas de disputar essa eleição, a próxima eleição, o que nos colocaria em plena igualdade de disputa. Embora eu respeite esses companheiros que, por sua vez, poderão ficar de fora, tem nomes, inclusive, muito bons aí, mas que, por um pequeno erro, um pequeno detalhe, acaba não conseguindo consolidar uma candidatura. Na sua opinião, o que você acha da ficha limpa, já valendo nesta eleição municipal de 2012? Eu acho algo de supra importância, porque, assim, infelizmente, o eleitor ele não acompanha a vida pública da maioria dos políticos, ele participa muito pouco das decisões políticas, ou ele é informado pouco para que ele possa participar, e a ficha limpa ela tende a coibir atitudes que são incompatíveis com os atos políticos, com a boa administração. Talvez não seja exatamente o caso de Ferraz, mas, de modo geral,
eu acredito que aquilo que o eleitor não está tendo ou não teve a capacidade de fazer ao longo dos anos de democracia, a lei da ficha limpa vai fazer para nós. Além de ser, ao meu ver, também um elo bastante significativo no corte, ou seja, no fechamento da torneira em relação à corrupção. A corrupção ela é gerada exatamente pelos más políticos, que por sua vez precisa de dinheiro para sustentar alguns aliados que não podem fazer parte do governo, coisa parecida. E aí, para isso, eles cometem os erros. E esses erros agora tendem a ser punidos pela justiça. Eu espero que a nova ministra que horas acaba de se empossar, tenha pulso suficiente para coibir esse tipo de atitude. Eu acho que vai ser uma grande contribuição para que a política deixe de ser vista com os maus olhos que são pela sociedade e passe a ter uma outra conotação e ser vista de forma importante para os munícipes e para o cidadão de modo geral. Porque isso é uma opinião minha, né, que a impunidade, né, aquela sensação de impunidade no Brasil impera, se tornou até uma cultura, né, cada um no seu segmento. E na política, a questão da impunidade principalmente. Então a lei, na minha ótica da ficha limpa, veio para dar uma segurada, né, nessa situação e impedir que maus políticos continuem exercendo o cargo público, né, Paulo? O Poder Judiciário no Brasil, ele é bastante conturbado no que diz respeito à quantidade de processos, uma certa situação, acho que faltam juízes, desembargadores, falta muita gente ainda nessa área, para que as coisas andem com maior rapidez, né, mais agilidade. Isso faz com que, e principalmente em se tratando de poder executivo e mesmo os legislativos, acabam emperrando ainda um pouco mais. O poder ele é muito problemático no que diz respeito quando se confronta com outros poderes, há uma certa comodidade, o que faz com que essas ações sejam morosas da forma que é. Mas, de modo geral, as ações no Brasil, seja ela trabalhista, criminal, acaba sendo morosa, salvo aquelas que a televisão acaba tomando conta e se encarregando de tentar explicar para a sociedade, motiva aí delegados e juízes e promotores a tomar uma atitude em um menor espaço de tempo. Muito bem, a gente tem perguntas aqui enviadas por internautas, isso que a gente já agradece, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo. No período que você foi prefeito interino de Ferraz de Vasconcelos, o que mais te deu satisfação e o que mais te chateou? Foram inúmeras passagens ali no mesmo momento. Foram pouco tempo, mas assim, uma das coisas que marcou a nossa passagem foi exatamente naquele período, a Pajuan, que é a empresa que recebe o lixo domiciliar gerado em Ferraz de Vasconcelos, teve a infelicidade de ter seus serviços interrompidos e nós precisamos, num pequeno espaço de tempo, encontrar uma solução e encontramos. Eu até brinquei falando à TV Diária naquela época que poderia ser lá no Ceará, mas que o lixo sairia da cidade e saiu, a gente conseguiu atender a população a contento. O que deu satisfação foi poder ter sido empossado na condição de prefeito naquele pequeno espaço de tempo, mas que marcou a minha passagem pela cidade, né, na Câmara, com o secretariado, que me receberam muito bem, que me deram todo o apoio para desenvolver o meu trabalho naquele período em que fiquei na prefeitura. Muito bom. Bom, o Luciano do Gianetti, obrigado por você ter encaminhado a pergunta para o Paulo Parente. Deixa eu colocar o óculos, né? Ele pergunta o seguinte, ele fala primeiro: olá Miguel, quero dizer que ele é fã do Café com Política, ele acha o programa maravilhoso e ao qual muito nos contribui. Ele gostaria de perguntar para você, Paulo, o seguinte: Paulo, por que deixou o governo do atual prefeito sendo você o vice? Na verdade, não é que eu deixei o governo. Eu, uma vez vice e eleito, eu apenas não tive gabinete por 3 anos nas imediações da prefeitura. Eu loquei um espaço próprio, de onde passei a despachar. Então, eu continuei vice-prefeito, até porque fui eleito para tanto,
mas preferi não fazer parte do sistema administrativo da cidade da forma que estava sendo, uma vez que eu discordava do que estava acontecendo, né? Houve inúmeras insatisfações com relação à administração. E uma delas é de que, para ganhar a eleição, nós tínhamos um pacto de sentar, governar junto, de decidir as coisas juntos. A partir da posse, tudo se modificou de modo que eu não participei do governo. Então, se a população considera esta uma ótima administração, parabéns, não tem o meu aval, não teve a minha participação. E para aqueles que consideram uma péssima administração, também não teve a minha participação. Ou seja, eu me neutralizei, fiquei alheio a algumas coisas, porque eu acho que poderia-se fazer muito mais com o investimento que entrou, o que foi acreditado a esse município ao longo, pelo menos, dos nossos 4 anos de mandato. Bom, mas nós vamos falar agora de eleições municipais aqui de Ferraz e também as articulações aí dos nomes que estão surgindo. Mas a gente volta no próximo bloco para falar só das eleições. Maravilha. A gente volta já. Programa Café com Política. Oferecimento Balque Contabilidade, Jornal do Município, Restaurante Candeeiro. Estamos apresentando Café com Política. Obrigado mais uma vez por você ter acessado o site da TV Sol Notícias e a gente volta a apresentar o programa Café com Política. Ao meu lado está o ex-vice-prefeito de Ferraz Vasconcelos e prefeito interino Paulo Parente. Paulo, vamos falar de eleições, que já estamos se aproximando ao mês das convenções, que é em junho, né? Ainda vai borbulhar ainda muito mais a política, não só em Ferraz, mas em todos os municípios do Brasil, que são quase 6 mil. Mas voltando para Ferraz, PHS com o nome de pré-candidato a prefeito. Quem já te procurou para tentar uma composição, uma conversa? Pois uma não vez... precisa falar o nome. Não temos nenhum problema, não. O namoro é normal. A minha vida inteira foi pautada pela transparência e pela verdade dos fatos. Dos até então pré-candidatos, o único que ainda não nos procurou de forma direta foi o Hélio Andrade. Os demais, todos têm nos procurado, até o prefeito nos procurou. E a gente tem conversado, tem dado atenção a todo mundo, tem ouvido todo mundo. Eu acho que isso é muito importante. Uma vez prefeito, se o povo assim quiser, nós vamos ter que administrar para todo mundo. Nós somos adversário, ou seremos adversário numa eleição, mas a partir da eleição o prefeito é parceiro, deve ser parceiro de todo mundo e vai governar a cidade para todos nós igualmente, sem distinção de raça, cor ou vontade política. Que comparação, Paulo, você faz da eleição que você foi vitorioso nas conversas antes de se formalizar a parceria entre o atual prefeito e o PT, no qual você foi eleito vice? Agora está mais fácil, está conversando mais, ou naquela eleição conversou-se pouco e definiu rápido tudo e vamos para a eleição? Basicamente, a história se repete. E eu acho que essa eleição, ela é uma eleição muito parecida com a eleição de 2004. Em 2008, haveria 1 ou 2 candidatos na cidade, pela forma que tudo se resolveu e que tudo se deu. No caso agora, é bastante diferente. Há diversos pré-candidatos, deverá haver umas 5, 6 candidaturas para valer, e, ao meu ver, o candidato que vencer as eleições não suportará mais que 30%, ou seja, não vai agregar mais que 30% do eleitorado. Talvez com menos que isso, pela forma de disputa, nós teremos o prefeito eleito. Isso faz com que as conversações, né, na pré-campanha flua com muito mais rapidez. São mais candidatos do que mesmo em 2004. Isso faz com que a gente converse bem mais. Então, não vejo grande diferença não, e não acredito numa outra história que não a repetição básica de 2004 numa disputa bem acirrada aí entre 3 ou 4 nomes. Bom, a gente tem conhecimento, é óbvio, o atual prefeito Jorge Alexandre do PSB não pode disputar a eleição porque já está no seu 2º mandato.
Essa forma de ele não ainda anunciar oficialmente quem ele vai apoiar nessa eleição, está segurando muito as formalizações. Acho que quando ele anunciar, é fulano que é o meu candidato, a coisa começa a se afunilar mais e aí se formaliza, ou não? Isso vai ser indiferente? Não, ao meu ver, ele está sendo bastante tático, por dois bons motivos. Porque dependendo de quem ele anunciar, ele tira o PT da aliança dele. Certo. Outra tática que dá para vislumbrar é que, como há uma disputa interna no PSB por esta indicação de pelo menos 3 nomes, e eles não chegam a um consenso, no momento em que ele anunciar, certamente ele vai ter problema para juntar os cacos aí vai ter um racha muito forte. É inegável que o Edson Cury quer ser candidato, conta com isso até por dar continuidade aí, querer transformar isso numa dinastia. É notório que o atual vice-prefeito tem essa vontade e está qualificado para essa disputa. O vice-prefeito, para você aí de outra região ou de outro estado que não conhece, é o Flávio Batista de Souza, Uinha. Isto. E é notório que o Cláudio Ramos, o atual secretário de Indústria e Comércio, também é um homem da simpatia do Jorge. Então, esses 3 nomes são os 3 nomes que ganham peso lá no PSB na disputa para a indicação de seu sucessor do Jorge. Embora ele diga que elege qualquer um dos 3, piora ainda mais, né, a situação na disputa lá. Eu acredito que vai ser muito difícil ele consolidar todo esse trabalho em torno de uma única candidatura lá, já que os 3 têm a mesma disposição de lutar por essa indicação. E o PHS, eu vou aproveitar aqui mais uma pergunta do Luciano Gianetti. Ele pergunta aqui também, Paulo, se convidado, você aceitaria serviço novamente? É uma ótima pergunta. Nós já tivemos a experiência de ter sido vice, já sabemos as dificuldades que o vice enfrenta no Brasil, não é apenas em Ferraz de Vasconcelos. Eu, particularmente, sou insatisfeito, não com o fato de ter sido vice, mas com todos os vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador. Eu acho que tinha que haver uma forma, uma regulamentação para o cargo de vice. Eu sou contra a remuneração de vices sem uma função específica, né? Eu acho que o vice-prefeito ele se torna um funcionário público como qualquer outro, remunerado inclusive, mas ele tinha que ter uma função específica, alguma coisa que justificasse esses vencimentos. Eu já tive inclusive o convite para ser vice-prefeito, nenhuma chapa que até seria possível vencer. A gente ainda não definiu por isso, porque eu pretendo ser candidato a prefeito pelo PHS. Muito bem, agora uma terceira pergunta do próprio Luciano, mas eu acho que ele, quando fez a pergunta, ele não tinha conhecimento que você ia ser pré-candidato a prefeito. Ele pergunta aqui, qual candidato, em seu ver, teria condições reais de ser eleito? Não, é oportuna. Eu acho que, assim, o fato de me colocar na condição de pré-candidato não quer dizer que só eu tenho condições de ganhar as eleições. Nós temos inúmeros pré-candidatos com bastante chance. A disputa hoje está aberta, né? A corrida, pelo menos nesse primeiro momento, é igual para todos, né? O ponto de partida é igual para todos, embora as oportunidades não sejam, mas o ponto de partida é um só para todos. E é possível que, se a gente não ganhar, óbvio, outra pessoa vai ganhar essa eleição. Eu acredito que nomes como Loureiro, o próprio Zé Biruta, que já foi prefeito por 2 vezes, o candidato da atual administração, o candidato do PSDB, o Filó, e outros candidatos sai bastante fortalecido nesse processo, uma vez que o atual prefeito não pode mais ser candidato. Então, ele coloca pelo menos 5, 6 nomes em igualdade de disputa. É oportuna a pergunta, sim. Muito bem. A gente tem conhecimento que o PSDB e o PT, isso para fazer uma aliança é praticamente impossível, né? Agora, o PHS tem alguma restrição com algum partido ou não? Da Nacional libera normalmente para fazer aliança com qualquer seja o partido. No caso de Ferraz, nós somos um diretório e diretório tem vida própria, tem autonomia.
nós não fomos aconselhados em momento algum de ter restrição a qualquer que seja a outra sigla partidária. Mas aqui, especificamente, a gente tem uma simpatia muito boa pelo PT, pelo PMDB, PDT, não temos nenhum problema com o PSDB, muito ao contrário. Aqui é mais uma questão, eu costumo dizer que o que nós vamos discutir é um plano de governo, é algo que realmente satisfaça a vontade da nossa cidade, que venha de encontro com a solução para os nossos problemas que estão longe de serem resolvidos. Nós estamos à disposição para colaborar, para encontrar a solução para os velhos problemas da cidade. Você que conhece bem a cidade de Ferraz de Vasconcelos, Paulo, dentro do que vocês conversam no PHS, independente de articulação para avisar a eleição, qual é a visão do Paulo Parente das maiores necessidades que você vê que a população encontra atualmente? É claro, né? A cidade, eu fui o vice-prefeito, eu moro aqui há um pouco mais de 16 anos e não poderia ser diferente. Eu conheço muito bem a cidade, conheço bem seus problemas e acredito ter solução para a maioria deles, que eu acho que essa é a primeira função do prefeito, é solucionar problemas. Eu acho que um dos maiores problemas hoje da cidade nem é um problema da administração municipal, é um problema de cunho político estadual, que é um problema de segurança. Isso não quer dizer que a prefeitura fica alheia à questão da segurança. A prefeitura tem muito a contribuir, o prefeito tem um poder muito grande de representação junto ao governo do estado e pode, através da guarda municipal, desempenhar um papel de modo que a segurança seja melhor desenvolvida na cidade. Eu acho que o nosso efetivo aqui deixa a desejar, a qualidade e as condições de trabalho da Polícia Militar também deixa a desejar muito por falta de condições que não são fornecidas pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Nós temos outro problema que, ao meu ver, é grave, que é o problema de saúde no município. Nós temos inúmeros postos de saúde espalhados pelo município. Há 6, 7 anos atrás, eu até dei uma entrevista para um jornal e afirmei que Ferraz de Vasconcelos tem mais edificação destinada à saúde do que Tóquio e Nova York, que são as cidades mais evoluídas do mundo. E se você verificar, você constata que a menos de 2 quilômetros de um para o outro, você tem um posto de saúde instalado. O grande problema é que não atende prontamente, é que não oferece as mínimas condições de atendimento, o que faz com que o Hospital Geral acabe ficando superlotado e não dando a atenção necessária para os nossos munícipes, apesar de ser um hospital público estadual que recebe demanda de Itaquá, de Itaim, principalmente de Poá, que é uma cidade ligada a gente, que mais encaminha a gente para cá, Goianás inclusive. Então, eu acho que os nossos postos de saúde melhor equipado e com uma condição, um efetivo aí bem melhor, eu acredito que resolveria o problema da saúde do município, além de outros tantos. Eu poderia ficar aqui. Nós temos agora um problema muito sério com a questão habitacional. Na época, quando fui vice-prefeito, eu também fui secretário por um período, e nesse período nós... Inclusive de habitação e meio ambiente. De habitação e meio ambiente, e nós aprovamos e deixamos liberado do Ministério das Cidades verba para a construção de 1.200 habitações populares em Ferraz, que por não cumprir aquele contrato ou aquele convênio com o Ministério das Cidades, a Prefeitura acabou perdendo esse investimento porque ela não fez a doação da terra, que era parte da Prefeitura naquele convênio. Então, nós temos inúmeros problemas, mas eu acredito que tem solução a curto e a médio prazo? E a médio prazo. Eu não vejo grande dificuldade em solucionar esse tipo de problema, não. Muito bem, a gente gostaria de permanecer mais tempo aqui entrevistando o Paulo Parente, mas a gente está na internet, a internet é coisa ultra rápida. Mas a gente abre as nossas câmeras para que o Paulo Parente faça as suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer a todos, inclusive a você, pelo convite, dizer que a gente tem uma função a desempenhar ainda nessa cidade e tudo que tiver ao nosso alcance será feito
para melhorar a qualidade de vida do cidadão ferrazense. Enquanto eu, nesta cidade, residia, eu vou continuar me empenhando para que o melhor aconteça para os nossos munícipes. Deixar aqui um grande abraço a todos e nós nos vemos em 7 de outubro, se Deus quiser. Tá ok, então. A gente agradece a participação do Paulo Parente, que é o presidente do PHS de Ferraz Vasconcelos e pré-candidato a prefeito do município. A gente volta com outra edição do Café com Política. Até lá. Café com Política.